Não sei se você conhece, Vilela. A revista The Economist, ela é uma das principais revistas no mundo hoje. Ela é um dos principais periódicos que a gente tem. Por quê? Ela é controlada pela família Rothschild. Quando a gente coloca na pirâmide dos caras que governam o mundo mesmo, que praticamente não aparecem, a gente tem 13 famílias. A família que está no topo, governando tudo, são os Rothschild. Eles são os banqueiros. Certo. Eles são os caras que cuidam da grana no mundo. Então, eles são os donos dessa revista hoje. Eles são aqueles que controlam a agenda global. Então, meio que controlam aquilo que vai acontecer no futuro. Por quê? Se eles não controlarem, o mundo sai das mãos deles. Eles controlam a agenda. Todos os anos, eles lançam uma capa principal, que se chama The World Ahead, que é o mundo à frente. É a agenda que vai vir naquele próximo ano ou nos próximos anos futuros. Por exemplo, essa que está aparecendo aí, ela foi a capa que foi lançada no ano 2025, final de 2024, trazendo a agenda de 2025. Todas essas imagens que estão misturadas aí, elas fizeram parte de informações que muitas delas ocorreram depois do lançamento da capa, entendeu? Então a capa foi lançada final de 2024 e até o final de 2025 a gente teve fatos que se comprovaram nessa capa. Por exemplo, abaixo ali de Saturno a gente tem uma cidade que está completamente escurecida. Isso, se a gente colocar como se fosse um relógio contando, sim, a gente começa lá em cima no início de janeiro, aí depois vai fevereiro, março, abril. Horário, Isso, no sentido horário. Logo em janeiro de 2025, há mais de um ano atrás, a gente teve um incêndio lá na Califórnia. Entendeu? Então aquela cidade ali representa Los Angeles, representa a Califórnia, o incêndio onde teve. E por aí vai, cada um dos acontecimentos foram ocorrendo. Só que tem algo interessante nessa capa, existe um rosto por trás dela. Um rosto que até então ninguém sabia quem seria. Forma um rosto, tem o nariz, o olho. Você consegue ver, tem dois olhos ali, né? Tem um olho que é aquele olho que tá nas notas de dólar. Certo. Né? Do outro lado, a gente tem um olho radioativo. Embaixo da foto do Trump, a gente tem um nariz. E um pouco mais para baixo, a gente tem uma boca. Esse rosto, ele vai fazer referência a um cara que se chama Peter Brabeck-Letmathe. Ele hoje é o novo líder do Fórum Econômico Mundial. E até então ninguém sabia quem seria o líder do Fórum Econômico Mundial que iria substituir Klaus Schwab, que é aquele senhor careca. Bem conhecido também, não sei se você tá lembrando quem é. Ele coloca aí a foto depois pra gente ver. O Peter Brabeck-Letmathe, se você procurar no Google, você vê que ele tem imagens com um dos olhos completamente vermelhos, que simboliza aquele olho radioativo ali. Sim. E aí a gente tá falando de uma sociedade secreta que se chama Black Eye Club. Black Eye? Black Eye Club. O clube do olho negro. Clube do olho negro ou clube do olho roxo, se a gente for puxar aqui pro Brasil, né? Nos Estados Unidos eles falam Black Eye Club. Olho roxo, tá. E tanto que você pode ver que várias celebridades, atores, atrizes, eles aparecem muitas vezes em público com o olho roxo e na maioria das vezes em tom de piada. Então, qual que é Só que ali eles passaram por uma iniciação para fazer parte de uma sociedade dessas. Lembra que no começo aqui do podcast a gente falou que quando eles entram, eles fazem uma iniciação em alguma dessas sociedades, eles entregam algum material que possa comprometê-los. Tipo assim, a gente não tá falando de humilhação pública, a gente tá falando de um material que fique guardado com líderes dessa sociedade e que, se você falhar, os caras expõem isso na mídia e queimam você de certa forma. Eles, quando entram no Black Eye Club, eles fazem isso. O símbolo no olho roxo é apenas para se comunicarem e os outros saberem falar assim, ó, tal cara, Elon Musk, por exemplo, foi receber uma chave de Donald Trump no momento em que ele estava com o olho roxo, como uma premiação. Emmanuel Macron apareceu há uns dias atrás aí, fazendo um discurso falando sobre o seu olho de tigre, que ele estava com o olho roxo. Então, são pessoas que estão firmadas com o objetivo para seguir com a agenda do sistema. Entendi. Entendeu? Você achou a foto do a capa que a gente viu aí da The Economist, ela mostra que... Quer mostrar uma... Volta pra capa lá. Tem uma seringa, tem Exatamente. ampulheta... Cara, é que acaba se tornando um assunto bem pesado pra gente falar, porque você vê que a seringa tá com um líquido vermelho. O que é? Faz parte do ritual do Black Eye Club, entendeu? Entendi. Só que eu acho um assunto pesado demais. Um carro elétrico lá, com a bateria pela... né? Dá pra ver que é o carro elétrico. Exatamente. Você vê que ele tá com a bateria pela metade, porque ali...
Eu enxergo isso como uma afronta ao próprio Elon Musk, entendeu? Entendi. Com a Tesla. A realidade é que existe uma disputa hoje entre Estados Unidos e China. Então, Elon Musk faz parte dos Estados Unidos. A gente tem a China chegando com inteligência artificial, com carros elétricos. E a China tem lá logo no começo, do Você lado vê? da cidade, lá o Xi O Xi Jinping. É. É um negócio... E tem uma linha ascendente, que eu não sei se é da bolsa, né? A gente vê que tem uma ampulheta ali, ao lado do olho. A ampulheta, ela tá iniciando uma contagem de tempo ali. Uma contagem regressiva. Então uma contagem regressiva se inicia. É interessante ver que depois de um tempo, depois que essa contagem se inicia, a gente tem ali embaixo, ao lado do Vladimir Putin, uma imagem como se fosse uma... Não, embaixo dela. O que é aquilo? Ó, a gente tem como se fosse... vermelho lá? Uma página de Bíblia, vamos dizer assim. Não, do outro lado. É aí. É, exatamente é verdade, aí. Versículos. De cabeça, eu não lembro exatamente o que está escrito aí, mas eu já fiz um vídeo traduzindo, ampliando a imagem, conseguindo traduzir o que está escrito. Por quê? Eles falam sobre um arrebatamento. E a gente está falando um arrebatamento da elite. Você pode ver que muitos deles, hoje, aceleraram o processo de construção de bunkers, que é para que eles possam ter as suas próprias proteções. Então, se você observar, justamente quando o relógio da The Economist chega por ali, você vê uma aceleração em pessoas que têm muito dinheiro comprando bunkers em pontos estratégicos do mundo, entendeu? Entendi. Por exemplo, eles estão esperando acontecer alguma coisa. E a gente vai encaixando uma coisa na outra. Os arquivos Epstein fazem parte desse processo onde eles baixam a frequência da humanidade para algo maior via aí até talvez o ano de 2030. Entendi. Agora, tem a capa da revista The Economist desse ano também, onde a gente vê nela já robôs humanoides, que é o que a gente estava falando do Biden, entendeu? Vamos colocar então. Lá, esse tem vários elementos aí, né? O joystick, um barco viking. Presta atenção nesse joystick que você falou aí. Ele tá controlando um cérebro, entendeu? Cadê? Por quê? Você vê que o cabo dele vai interligar com o cérebro. Verdade. Porque eles estão agindo com controle mental. Isso é um controle mental, velho. Tipo assim, é um desenho que tá falando exatamente o que é. Um controle num cérebro, né? Então é um controle mental. Os caras estão mostrando como que o sistema político, você vê que embaixo deles, ali, ó, a gente tem Trump, do outro lado a gente tem Xi Jinping e tem pessoas junto com cada um dos lados ali. O sistema político está controlando as pessoas mentalmente. Entendi. Tanto é que se você falar de Lula hoje, os caras já pensam que você tá do lado do Bolsonaro. Se você fala do Bolsonaro, os caras vão te taxar como se você for do lado do Lula. Você não pode criticar ou dar palco pra nenhum dos lados, entendeu? Ou você tem que falar dos dois, ou você tem que falar de nenhum, porque o mundo hoje está controlado mentalmente pela divisão política. Acima a gente tem um bolo, aquele bolo ali que representa os 250 anos dos Estados Unidos, eles também representam os 250 anos de uma sociedade Illuminati, que foi criada em 1776, entendeu? Entendi. Então os caras, de forma subliminar, eles comemoram o próprio aniversário da criação da sociedade deles. E esses Illuminati são aquelas 13 famílias que eu falei há pouco tempo atrás, onde os Rothschild, que são os donos aí da capa, eles estão no topo da pirâmide. Entendi. Tem muita coisa aí também. Tem seringa. Você vê, existem seringas, robôs, remédios, cápsulas, pílulas. É um caos total. Um navio cheio de containers, foguete. Você viu que a China mostrou, há um mês atrás mais ou menos, na verdade ela não mostrou, descobriram que eles têm um navio agora de guerra que está sendo disfarçado em meio a containers. Então, você vê que isso a capa lançou ano passado. Nesse ano, fotografaram a China criando navios de guerra e disfarçando com containers. Então você vê, a capa ela traz a agenda, né? O outro navio ali, que é um cavalo de Troia, a gente pegou como base um navio que parou no Brasil, no Rio de Janeiro, da China, há uns dias atrás aí. Não sei se você escutou falar sobre isso. Não sei sabendo. É um navio que ele tinha uma máscara de hospital, tipo, como se fosse um navio hospital, e parou no Brasil. Sem avisar, sem pedir permissão, sem nada. Parou, falou que ia dar curso pros enfermeiros ali, e assim, ninguém fez nada, cara. Se um navio desse parar nos Estados Unidos, sem dar satisfação, os caras bombardeiam na hora, entendeu? O que eles estão mostrando é o quê? Que já existe uma nova ordem mundial. E que China e Estados Unidos estão só disputando quem é que vai liderar essa nova ordem. Por quê? Donald Trump capturou Nicolás Maduro. Ele passou por cima de qualquer coisa
foi lá, pegou o líder da Venezuela. A China, por exemplo, parou um navio aqui no Brasil. Então os caras estão desconsiderando qualquer tipo de regra que existia no mundo e mostrando assim, olha, a gente manda, principalmente nesses países que são abaixo de nós. Então a gente vê a divisão política na capa e a gente vê o controle mental. A gente vê quem é que tá mandando mesmo. Quem manda hoje no mundo é ou Estados Unidos ou China. Eles vão disputar essa ordem mundial aí, e os países que agora estão unidos com cada um dos lados vão simplesmente tentar auxiliar, de certa forma, ou China ou Estados Unidos. Entendi. O que, Roma, você conseguiu aí a fotinha? Consegui, vou colocar aqui agora. Coloque. Até não lembro, tá falando do quê? Do olho vermelho dele? Isso. Ele tem um olho estranho, né, cara? Parece um alienígena. Quando você olha ali, você vê que o olho dele tá completamente vermelho. Se a gente puxar lá na capa... vai estar vermelho. Você vê que tem um vermelho olho que é aquele que a gente falou que é o olho atômico, né? E esse cara mesmo? Ele é o cara que substituiu Klaus Schwab. Tá. É o antigo líder do Fórum Econômico Mundial. Ele é o novo líder do Fórum Econômico Mundial. Esse cara, hoje, ele não só coordena o Fórum Econômico Mundial, mas também como boa parte da agenda global. E o que a capa da revista estava falando pra gente ali em 2025? Que a partir dali, o poder que está por trás de Donald Trump é o poder desse Black Eye Club. As práticas feitas por esses caras dentro dessa sociedade, elas são abomináveis, tão quanto ou até mais do que aquilo que a gente viu do caso Epstein. Se você pesquisar hoje nas redes abertas, você não encontra praticamente nada sobre o Black Eye Club. Eles barraram isso mais ou menos em 2020, em 2021, quando a gente estava no meio da pandemia, em uma reunião que foi feita no Clube Bilderberg, onde eles colocaram uma das pautas dizendo que existia um armamento das redes sociais nas mãos da população. É como se as redes virassem uma arma nas nossas mãos. Para eles, nós somos considerados a plebe, a massa. Então, a gente não pode ter armas que possam, de certa forma, atrapalhar a agenda global. E as redes sociais acabaram dando voz para pessoas comuns. E aí, eles começaram a fazer uma limpa subliminarmente. Então, muitas informações hoje você não consegue encontrar. Você pode procurar no Google, no Yandex, em qualquer outro buscador que você não encontra praticamente informação nenhuma. Então, muita coisa hoje vai ser considerada teoria da conspiração porque os caras fizeram essa limpa. E o Black Eye Club é um dos assuntos extremamente pesados. E eu sei disso porque só no YouTube eu tô há 12 anos. Em 2020 eu tive um canal banido com 1 milhão de seguidores no YouTube. Por quê? Banido não, né? Eles não me baniram 100%, mas eles me tiraram o canal. Nesse canal, eu tinha feito praticamente uma previsão da pandemia, com uma das capas da revista The Economist. Onde eu tenho esse vídeo ainda, muitos dos meus seguidores assistiram no YouTube o meu vídeo, onde eu mostrava, a gente fazia uma análise de uma das capas, e nessa capa a gente via que existia um vírus e um código subliminar que, em meio a aviões soltando chemtrails, imagens de vírus, uma possível doença, nós conseguimos entender que provavelmente no ano de 2020 viria uma pandemia no mundo. E realmente foi o que aconteceu. Putz. E esse vídeo eu gravei ali metade de 2019, mais ou menos. Metade pro final, antes de qualquer um falar em Covid-19, antes de aparecer qualquer coisa. E aí, quando aconteceu, a galera voltou lá no vídeo e... Putz, esse foi um dos vídeos que mais deu visualização, muitos comentários, a galera, caramba, a gente agora entendeu, é o Covid. Cara, em 2020, em maio, esse meu canal foi primeiro desmonetizado, depois ele foi derrubado, tinha mais de 1 milhão de seguidores. O meu outro canal hoje tem 500 e poucos mil seguidores, mas eu percebo que esses assuntos, eles não estouram a bolha, sabe? Eu fico sempre cerceado, porque muita coisa eles não querem que fale mesmo. Agora, na atualidade, é como eu falei no início, que era teoria acaba se tornando realidade, principalmente pela liberação dos arquivos de Epstein. Rafael Dutra, ele perguntou se quase toda a teoria da conspiração envolve símbolos escondidos. Cara, eu não sei nem se a gente pode chamar mais de teoria da conspiração isso hoje, porque com tanto fato que a gente tem, eu não chamaria isso mais de teoria da conspiração. Para mim, são fatos e os símbolos que as pessoas vão encontrar em todos eles são praticamente os mesmos símbolos. É o símbolo do olho principal, o One Eye, é o símbolo do pentagrama quando os caras quiserem fazer invocação. Símbolos que envolvem um estudo
de demonologia, quando a gente parte para esse lado, assim, símbolos que foram criados por Salomão, filho de Davi, o rei Salomão. Ele foi um cara que, de acordo com as escrituras, ele morreu adorando vários outros deuses. Um cara altamente sábio, um cara muito rico. Mas existe um engano em cima de Salomão muito grande. Por quê? Muitas pessoas hoje chegam quase que a idolatrar Salomão, porque eles falam, cara, Salomão tem os provérbios de Salomão, Salomão era um cara muito sábio, muito inteligente, muito rico, e as pessoas seguem ensinamentos de Salomão. Só que se você pensar bem, Salomão, de acordo com as escrituras, no livro de Reis, ele se desviou de Deus, ele passou a adorar vários outros deuses. Salomão adorou a Baal, ele prestou sacrifícios a Moloque, sacrifícios de bebês. Então é um negócio pesado. E ele criou o que chamamos hoje de Goetia, que são selos de invocação, que são símbolos, os quais são considerados geometria sagrada, como o pentagrama, e que hoje essa galera que faz rituais, eles usam esses símbolos. Então você vai ver símbolos dos selos de Salomão, que no caso, não sei se você sabe, mas a gente pode deixar isso para um outro tema também, mas os emojis que a gente tem no celular são todos eles, pelo menos aqueles 72 emojis iniciais, quando os caras criaram ali, eles nos celulares, no WhatsApp, onde quer que seja, eles são selos de Salomão. Selos de invocação de demônios. Sigilos. Todos eles são sigilos de demônios. Cara. Então, você vê como que isso parece que não faz parte da vida de ninguém, mas ao mesmo tempo faz parte da vida de todo mundo hoje. Porque você vai comentar um post lá no Instagram, a galera usa os emojis. Você vai mandar uma mensagem pra alguém no WhatsApp, você usa os emojis. Você vai comentar lá no Facebook, você vai comentar no YouTube, cara, você usa emoji. Então, quem não sabe disso tá usando a rodo e invocando de forma subliminar demônios por esses símbolos de Salomão. Então, são símbolos que fazem parte do cotidiano de todo mundo e a maioria dessas teorias aí, né, como o pessoal fala, utiliza. Então, símbolo do olho, selo de Salomão, pentagrama, números como o número 33, o número 911, o número 47 e por aí vai. É isso. Fala, Romer. E aí, pergunta da Suada 88. Ela tá perguntando aqui se a morte de Michael Jackson foi algum tipo de silenciamento. Ele sabia demais? Cara, Michael Jackson é um cara assim, que falaram que ele foi abusado quando ele era menor, né? Depois ele tentou proteger crianças de serem abusadas também. E um exemplo é o próprio Macaulay Culkin, que dizem que ele impediu o cara de ser levado para a ilha Epstein e levou ele para aquela Neverland, se eu não me engano, né? A ilha que a terra lá que Michael Jackson tinha, né? Então é uma grande questão. Será que ele queria proteger realmente ou ele também fazia parte disso? Quando a gente olha para essas celebridades, a gente vê que tudo parte para cima desses cultos que são a esses deuses pagãos, como o próprio Baal, por exemplo. Agora, Michael Jackson, diante de todos os estudos que eu faço, dando a minha opinião nesse momento, acredito eu que ele foi um cara silenciado. Até porque, para mim também, Michael Jackson é uma das celebridades que é invertida. Então, mesmo? Pra mim, ele é uma mulher biológica, entendeu? É uma garota. Por quê? Se a gente comparar ele com a irmã dele, você vê que a irmã dele é extremamente musculosa, muito mais forte do que ele. É um garoto biológico. A Janet Latoya, qual? Putz, cara, me fugiu o nome dela. Uma das irmãs, tá? É aquela que é mais famosa, talvez, e mais... ela é mais ela ficou famosa Acho porque... que é Janet Jackson, né? Eu acho que é ela mesmo. Tá. E ela virou uma celebridade. Então, cara, pra chegar lá, pra virar celebridade, você precisa estar fechado com os caras. Ninguém Tem um chega preço, no topo. Né? Se você não passar por isso, você não consegue. Se você não assinar com os caras, você não consegue. E muitas dessas celebridades, os pais já assinaram antes mesmo delas nascerem. Então, o pai do Michael Jackson, que foi o cara que fez os abusos com ele, provavelmente ele fez os abusos com uma garota biológica, que era ele. E a irmã é um garoto biológico que se tornou ela. Mas pra você estar dentro do sistema, você tem que seguir essas regras. E ali a gente tá falando da agenda trans, de androginia. Então, pra mim, ele sendo uma mulher biológica, ele não foi um abusador. Ele iria expor tudo aquilo, que foi algo que ele viveu no passado. E aí ele foi silenciado. Entendi. Aqui foi. Thiago, e aí? Alguma coisa faltou? Vai ter que ter outro programa pra tanta teoria que a gente levantou aqui, né? Quantos você quiser. Eu acho assim que
a princípio, a gente falou de muita coisa. E também falamos muito de forma superficial. Cada um dá pra se aprofundar muito mais a cada Muitas assunto. pessoas vão sair daqui achando que eu sou um lunático, um maluco falando essas coisas aqui, porque as pessoas que estão me conhecendo pela primeira vez, quando recebem esse choque de informação, o primeiro passo é a negação. Exato. Mas se você for se aprofundando de verdade, aos poucos em cada um desses assuntos, você consegue entender que isso não é 100% loucura. A prova disso são os arquivos Epstein, que muita gente falava que era uma loucura completa falar de George W. Bush, de Trump, de Stephen Hawking, de Bill Gates, mas hoje a gente vê que não é uma loucura completa. Se tornou praticamente uma realidade. Então, pra galera que tá me conhecendo a primeira vez, eu quero que elas não me julguem logo de início. Pesquisem um pouco mais e eu tô aberto. Quando você quiser que eu venha pra gente falar de diversos assuntos aqui, qualquer parte do sistema. Fechou.